Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso canal Odair José Ferreira. Ele que é jornalista e agora presidente da Câmara de Vereadores do nosso município de Salete. Seja bem-vindo, Odair. Olá, Marcos. É uma grata satisfação estar aqui para conversar com você, com os internautas, também os ouvintes, todas as pessoas, não só da nossa cidade, que vão acompanhar um pouco esse bate-papo. Qual será a sua linha de trabalho nesse seu segundo mandato de vereador? Então, o primeiro mandato eu tratei muito como novas ideias para você. Foi a minha primeira experiência política e me sagrei, então, em primeiro lugar na cadeira naquela época. Fiquei muito feliz e trouxe vários projetos dentro da municipalidade que gostaria que fosse implantado, e eu acho que a parceria com a prefeita Chica foi muito boa, muito importante. E nesse segundo mandato eu usei o slogan "O trabalho não para", porque é uma continuidade, né? A gente tem uma continuidade de um governo municipal, que é o PL, hoje da Chica para a Nadir, e lá na Câmara a gente continua fazendo um trabalho voltado para as causas que a gente defende. Claro que a gente gosta de trazer recursos para todas as áreas, mas nem todas são atendidas. Mas a causa animal é uma que eu venho defendendo há anos, não só da boca para fora. O autismo é algo que entrou agora na minha bandeira nesse segundo mandato, porque é uma coisa que estava um pouco no esquecimento, tinha ações, mas dentro da Câmara, eu digo esquecimento, tinha ações da municipalidade, e esse bate-papo, esse debate lá dentro está acontecendo. E, claro, a gente buscando recursos, já fomos para Brasília para buscar recursos para outras áreas que a cidade tanto precisa, né? O que muda da profissão de jornalista para vereador? Eu acho que uma das coisas que tem muita conexão é o lidar com as pessoas, é o estar conectado com as pessoas, conversar, dialogar, buscar resolução. Jornalismo é minha paixão, minha profissão, sou graduado na área, pós-graduado em gestão pública empresarial, fiz gestão pública no último mandato por entender por ser político, então uni as duas coisas. Mas o que muda é que a gente tem um poder muito grande enquanto decisão do município. Porque o vereador, qual a importância dele? Ele legisla, fiscaliza, a gente sabe disso, mas é ele que aprova o orçamento do município. Se hoje está bem a saúde, está bem a educação, precisa de um bom governante? Ok, precisa. Mas lá dentro da Câmara precisa ter bons vereadores que analisam a matéria, que tratam a lei de forma clara, para que venha no interesse comum para a comunidade. Então, o vereador tem um papel muito importante e aí a gente espera, do fundo do coração, que cada vez mais melhore, renove a Câmara de Vereadores, melhore o nível de vereadores lá dentro, respeitando os que já passaram, contribuindo para a história. Mas isso é muito importante porque impacta na minha vida. Eu não estou nem aí para a política. Não existe isso. A política impacta na tua vida, queira ou não. Você precisa ou estar à frente na política ou então ser um bom entendedor de política na hora de votar e escolher o seu governante, o seu representante. No seu ponto de vista, nessa questão de legislatura para legislatura, nos últimos anos, tem melhorado na sua avaliação? Tem, a gente observou muito na última legislatura que eu fiz parte, né, a 15ª, hoje estamos na 16ª, que muito debate se teve lá dentro, proativo, que resultou em ações para o município. Se hoje a população lembrar, nós tivemos um financiamento que está sendo pago, logo vai ser pago, que é o Finisa, beneficiou Ribeirão América, beneficiou Barra Grande, o bairro São Cristóvão, tem 9 casas em breve entregue para as famílias mais carentes do município. Foi um debate amplo e que precisou de vários esclarecimentos, de ações necessárias lá dentro. Então, bastante coisa melhorou no mandato que eu fiz parte no 15º. Mas esse 16º eu também entendo que a Câmara está renovada. A gente teve 6 cadeiras novas, né? 6 pessoas diferentes do PL, do MDB e do União Brasil lá dentro e somam com novas ideias, talvez deixam as vaidades, o ego de fora e trazem novas ideias para somar, e a gente vê uma Câmara muito proativa e tenho certeza que a prefeita Nadir tem um braço direito não só para trazer recursos, mas também fiscalizar e fazer um bom de governo para a nossa cidade. O que você vai fazer de diferente nesse seu segundo mandato de presidente? Então, no primeiro mandato nós pegamos uma Câmara bagunçada, não estava reformada. Nós, os 4 presidentes que passaram do PL, reformamos a casa, informatizamos. Para se ter uma ideia, eu já tratei uma vez aqui em entrevista, mas o pagamento era por cheque, não era nem por transferência. Hoje tem a implantação da lei de licitação, então tudo está organizado,
no portal Transparência, a casa está arrumada, está bem servida para a população, então a gente organizou a casa. Nesse segundo mandato, a gente continua fazendo melhorias, que sejam melhorias estruturais para a nossa Câmara, para que ela continue atendendo melhor. O que é? Informatizar. Hoje a gente vive a era digital. A gente não pode ficar travando. Eu falo para os nossos vereadores, hoje eu estou na condição de presidente, ano que vem vai ser outro do nosso partido, mas a gente não pode ficar travando um projeto lá dentro, segurando por alguma situação, a gente tem que facilitar, e eu busco, como presidente, facilitar a vida dos vereadores lá dentro, dando uma estrutura boa para eles trabalharem, dando condições de equipe para eles se capacitarem, então a gente vai buscar isso. Claro que sempre zelando pelo dinheiro público, que é uma coisa primordial, eu acho que não podemos pensar diferente. Eu entrei na política com um propósito de fazer o bem para as pessoas e vou terminar o meu mandato, segundo mandato, desta forma. Então eu pretendo só trabalhar e dialogando com a administração municipal, porque não adianta, eu tratei nessa semana que a gente teve a última sessão, eu tratei com nossos vereadores que, ao invés de a gente buscar recursos diretamente, eu pensando numa ideia, que a gente converse com a municipalidade, converse com a prefeita. Hoje nós temos muitos desafios dentro da cidade para se resolver e o vereador faz parte dessa decisão. A gente tem que apontar, nós somos o primeiro canal da comunidade com o político, depois passando para a prefeitura. Mas se a gente não buscar também trabalhar unido, não chegamos num propósito só, né? Odair, aí você falou da questão, né, da melhoria da Câmara de Vereadores, mas entre vocês, porque cada ano assumiu a presidência da Câmara, houve um entendimento para cada um fazer uma parte e não somente um fazer todas essas questões que você falou, as melhorias? Eu confesso que nós tivemos um desafio difícil, né, o ano passado para conversar, né, sobre a nova legislatura. Até porque o PL entrou para a história aqui no município de Salete, botou 6 vereadores, né? Entrou eu, o Eduardo e o Beto, 3 vereadores então reeleitos, o Eduardo pro seu 4º mandato, eu e o Beto pro 2º. Aí entrou o Pagel, a Ilse e a Juliana, e todos com vontade de colaborar com o governo da Nadir e o Tadeu. E teve que tomar uma decisão, conversando, todos queriam de início a presidência e a gente sabe que só tem 4 anos. E dividir uma presidência em 1 ano, em 2, já não dá um trabalho decente. Há uma ruptura de uma continuidade de alguma ação, então o Beto e o Eduardo sinalizaram declinando da presidência, e eu acho que é um gesto muito válido, respeitando, e vai continuar então na presidência nesse primeiro ano eu, depois vem a vereadora Ilse, o vereador Pago, e por último ano a Juliana Presidônio. Só que uma das minhas falas, inclusive no dia da minha posse, é que a decisão não é do presidente Oda, a minha decisão é do partido, do PL. Eu consulto os outros 5, a gente conversa antes de ir para uma reunião com a prefeita, lá na prefeita conversa, e daí a gente vai para a Câmara alinhado, porque se eu estou de presidente é porque eles me deram o voto. Claro que o partido do MDB, União Brasil, votou dessa vez em mim, até brinco, porque na primeira eleição foi 5 contra 4, quando eu fui presidente em 2021, esse é o meu 2º mandato de presidente, em 2025, e fico grato pelo voto deles, mas as decisões sempre são tomadas assim entre nós 6, até porque o Beto tem experiência, o Eduardo tem experiência, e os novos que chegam aí, os vereadores do nosso partido também somam com ideias bacanas e a gente tem que respeitar. Qual que é a diferença na sua avaliação da primeira campanha para a segunda campanha de vereador? Eu vejo uma campanha leve em Salete, desde a prefeita Chica na reeleição para essa campanha agora. Foi uma campanha de mais verdades, menos mentiras, porque a gente sabe que houve ainda mentira. Teve fake news para cima da minha pessoa, que eu ganhava como bombeiro comunitário 8 mil, e quisera todo bombeiro comunitário ganhar 8 mil, seria muito bom, né? Nós teríamos uma segurança pública melhor no nosso estado, no Brasil. Mas a gente teve um olho no olho com a população na conversa, muito direta e firme. A gente sabia, Marcos, a gente sabia que ia botar o sucessor, a prefeita Nadir, a gente sabia que ia ter a maioria na Câmara, talvez até 6, e se concretizou 6, porque a Chica quebrou um paradigma, né, com um governo muito bem feito no primeiro mandato com o Adroaldo, depois com o vice Tadeu. E eu sempre tiro o chapéu para ela porque ela fez algo inédito em Salete, que foi uma pesquisa que definiu quem seria o candidato a prefeito. Eu fiquei em 2º no candidato a prefeito, mas nem por isso bati o pé e voltei atrás e não fui candidato a vereador para ajudar o partido. Eu fiz o gesto, ajudei o partido, fui de candidato
E entendo que a estratégia da Chica de escolher aí a pessoa que está mais bem avaliada pelo povo, não quer dizer que o último do nosso partido naquela pesquisa é ruim. Não, mas naquele momento era a Nadir e foi a Nadir e as urnas provaram isso. A gente teve uma vitória esmagadora, e a gente teve a maioria da Câmara, então isso provou que estamos no caminho certo, fazendo a política de bem para as pessoas. Vamos errar em alguns aspectos? Vamos, mas não errar prejudicando ninguém, né? Mais de 5 milhões no primeiro mandato. E agora? O meu falecido vô, o pai do meu pai, o vô Armindo, falava: o cavalo passa encilhado uma vez, Oda. E ele disse que uma vez eu seria político. Só, olha, avô, eu nunca pensei isso. Eu consegui fazer faculdade de jornalismo, trabalhar na área que eu gosto, conversar com as pessoas, trazer a notícia, impactar a vida delas dessa forma, e acabei sendo vereador. E durante o meu mandato, o cavalo também passou encilhado, no momento que muitos do meu partido não quiseram embarcar nesse cavalo. Nós tínhamos o Lucas Esmeraldino, que era o secretário de articulação nacional do governo Moisés, que foi contra nós na campanha do governador Jorginho. E o Lucas foi muito sincero numa conversa lá em Floripa comigo, com a prefeita Chica, que precisava de alguém para representar ele, para pedir os votos para deputado federal. E ele mandaria 4,5 milhões para a cidade de Salete para obras. E eu embarquei. E confesso que foi difícil, fiz 224 votos para ele na campanha, então, para deputado federal. Porque ele era do partido contrário ao meu, do 22. Ele era o 1077. Ou seja, eu estava tirando o voto do meu partido, se analisar, né? Mas fiz uma votação para ele. O dinheiro veio para Salete. Hoje nós temos 5 ruas. Quem não lembra da Rua do Santuário, os buracos do 7 de setembro? Está asfaltada, porque o Oda foi lá e assumiu o compromisso. A prefeita Chica fez o trabalho dela na execução das obras. A rua que vai para as empresas, para a Rua Secamac, a Rua Boa Vista, a Rua Espírito Santo, que passa no posto de baixo, próximo da PAI também foi melhorada, a Rua Rafael Buzarello, que é na transversal da Prefeitura, a Rua Valdir Pivato, que é na subida lá do posto de cima. Então foram muitas obras. E claro, eu continuei batendo em cima e buscando recursos. Com o deputado Maurício Kudilac, consegui 300 mil para ampliar a sede dos bombeiros. Hoje está lá, 2 andares, melhor para atender. Isso em Taió. Em Taió. O SAMU mais do bombeiro atende Salete, e é uma briga nesse segundo mandato que eu quero tentar trazer o bombeiro para Salete. A gente vai tentar buscar isso. Conseguimos uma ponte lá de 300 mil lá para a comunidade do bairro Panela, junto com a prefeita Chica. Então a gente teve várias ações que resultaram em melhorias. Com a deputada Júlia Zanata, depois, com o andar da carruagem, e foi muito engraçado, a deputada Júlia Zanata veio um dia conversar comigo: Oda, preciso que tu faça a campanha para mim, lá atrás. Eu disse: não, eu já assumi um compromisso com o Lucas Esmeraldino. Mas tu sabe que ele não vai chegar, Oda. Eu disse: olha, eu espero que ele chegue. Vou fazer voto para ele lá em Salete. Mas se ele não chegar, daqui a 2 anos tu pode me procurar, que a gente conversa. Passou-se 2 anos, ela veio atrás de mim conversar. Oda, o que tu precisa para tu me ajudar nas eleições, que são ano que vem? Olha, eu não preciso de nada, mas a minha cidade precisa. E consegui, então, 450 mil reais, né? 250 mil reais aí foram para o hospital. Teve recurso também vindo para o PAB, para a área da saúde, somente já no ano passado. Então, uma pessoa que me ajudou bastante e somou aí eu não analisei com outros vereadores que passaram no município, mas foram 5 milhões e 700 mil reais em investimento para o nosso município. Fui presidente da Câmara, como eu falei, no primeiro ano, investi na causa animal e botamos aquela lei do mutirão de castração que tem todos os anos. E hoje são situações que eu me sinto muito feliz de ter feito. Vou brigar muito nesse mandato. Para quê? Para a infraestrutura, mas principalmente, Marcos, para a recuperação das ruas da nossa cidade. Nós temos muitas ruas com calçamento que estão danificadas, está ruim. Eu sou corredor do Salete Runners, e a gente percorre a nossa cidade. A cidade é bonita, a prefeita está investindo agora na recuperação da limpeza, muito mais, não digo na recuperação, mas na limpeza das ruas, mas os calçamentos estão muito danificados. A gente precisa melhorar a tubulação na entrada da cidade, pode pegar ali próximo do São Martinho. Se não fizer uma tubulação decente, ali nunca vai resolver. Sim. Tudo é paliativo, faz hoje, amanhã, dá chuva muito torrencial, enche de novo. E trocar o calçamento e melhorar. Vou buscar isso, quero bater nessa tecla, vou continuar ajudando no hospital, porque o hospital ele não é político, é da comunidade. Tem até na minha camisa, meu partido é Salete. Eu nunca fui filiado. Me filiei para ser candidato a vereador de 2020. Sim. Acabei sendo candidato, me elegi. E na minha bandeira aqui é a cidade de Salete, está os bairros, as comunidades isso desenhadas. É exclusivo seu. É exclusivo meu, uma marca que eu uso. E eu não defendo partido, porque todos os partidos têm pessoas boas. Sim. Indiferente do P, sempre tem pessoa boa. O meu partido tem pessoas ruins também.
Então, por isso que a gente tem que defender um propósito. Depois de eleito, erguer a cabeça, defender o município da forma certa e honesta. E eu vou buscar recursos aí para tentar viabilizar o bombeiro para a nossa cidade, que é uma coisa que eu vejo que está batendo na tecla. Eu já estou formado 10 anos de bombeiro. Se lá atrás o prefeito que passou tivesse cumprido com o papel, nós teríamos 10 anos de bombeiro em Salete já. Bombeiros da cidade trabalhando, inclusive, que nós temos Rodrigo Gobato, tem o Marcos Ludovico Schmidt, que já se formou. Então, a gente tem também a Causa Animal, que vai buscar recursos. Para o autismo também, para melhorar a infraestrutura da nossa cidade. Vamos correr atrás de tudo, Marcos. Não tem uma só bandeira. A agricultura também é algo que a gente defende muito. Vai votar projeto, inclusive, daqui a uns dias para melhoria, através do CMDR, para melhoria do atendimento dos agricultores. Então, a gente está aqui para mostrar que a gente quer trabalhar. E se eu ganhei no primeiro mandato 424 votos, no segundo mandato fui o terceiro mais votado com 471 votos, 47 votos a mais, é porque o trabalho foi bom. Eu sei que eu perdi muito voto para gente boa do nosso município, do nosso partido que entrou agora, vereadores. Então, se daqui a pouco essas pessoas não tivessem ido, a gente tinha conseguido mais votos. Mas só provou as urnas que o meu trabalho está certo e eu sou o Oda que bato de frente, cobro do secretário, cobro do prefeito. Já cobrei muito da Chica, já cobrei agora da Nadir. E não é porque a Nadir, a gente tem grau parentesco que eu não vou cobrar. Não mando no município, porque já saiu um papo um dia que o Oda porque é sobrinho vai mandar no município. Se um dia eu mandar no município é porque eu vou ser candidato a prefeito, vou me eleger prefeito. Aí eu vou mandar, de fato. Eu sugiro ideias, trago propósitos, trago também reclamações e se precisar cobrar do secretário, cobro 2, 3 vezes, se precisar ir na tribuna, cobro também. A gente não faz indicação, mas eu faço o meu papel de vereador. Eu não sou aquele vereador que vai ser fantoche e ficar quieto, né? Sim, porque aí você falou, né? Acho que é bom que você tocou nesse assunto, nesse tema, porque sugerir não é mandar, né? É ajudar, né? Não, e é o papel do vereador. Sim. O vereador não manda. O vereador não manda. O que tu vai ter é um acesso mais... Até porque tu é sobrinho, Sim, então vai ter um contato mais direto. Mas é como eu tinha também um contato muito bom com a Chica, porque eu era assessor dela, né? Sim. E eu saí do lado dela para ser o candidato a vereador e o presidente da Câmara. E com a Nadir, claro, por ter a vivência, claro que a gente tem uma proximidade muito grande e sugere, sim, pode ter certeza, mas a caneta, a decisão é dela, do Tadeu, da equipe de secretariados, mas nós, vereadores, temos um papel muito importante de cobrar e sugerir e vamos fazer isso até o último dia de mandato. Eu até ia fazer uma pergunta, o que você não pode errar nesse seu segundo mandato e se algo você fez e errou, você considera como erro que não quer cometer novamente nesse segundo mandato de vereador? Olha, eu acho que eu nunca posso errar comigo mesmo, né? Eu tenho nome, sobrenome, CPF, até mandar um abraço pro meu pai, José Ferreira Neto, a minha mãe, a Neuza Có Ferreira, ele motorista, ela uma zeladora do município, aposentada. E eles me deram a educação, uma conduta reta. E onde eu cheguei na minha vida foi dessa forma. Não errei em 12 anos de prefeitura, estando lá dentro, em nada. Passando por 3 gestores. Não errei no meu primeiro mandato nenhuma conduta de fazer algo ilícito. E não vai acontecer isso no segundo mandato. Não é nem pelo povo, é por mim. Eu quero sair de um dia da Câmara de Vereadores de cabeça erguida pelo que fiz, o que eu somei para o município de Salete. E a gente tem maus exemplos no Brasil afora. A gente tem muita coisa errada de penduricalhos, de abuso do poder econômico, de facilitação. Se eu fosse prefeito, Marcos, para mim não teria ninguém garantido secretário. Eu seria um prefeito mais voltado para o Partido Novo, que tem uma filosofia do quê? A gente faria um critério de seleção. A gente teria ali uma seleção de nomes. O Marcos quer, então, ser secretário no governo. O que o Marcos é formado? Ele é formado em gestão pública. Beleza, gestão pública talvez encaixe aqui no turismo, se encaixe na administração. No esporte tem esse que é formado na área. Para a gente ter um governo que faça entrega realmente. E a gente precisa cada vez mais entender que a administração pública ela tem que ser tratada com planejamento. Não pode ser porque o cara me ajudou na campanha, porque o cara foi o amigo que arrumou tantos votos, ou porque eu devo uma pedra para ele lá do passado, não. Não faço isso dentro da Câmara, não faria se eu fosse um dia um prefeito, porque a gente tem que pensar em fazer a coisa acontecer. O povo, quando vota em nós, ele acredita que a gente vai fazer o básico.
o básico, para funcionar as coisas. Mas a gente tem que estar lá dentro e fazer mais que o básico. A gente tem que se doar, seja 24 horas. Eu sou um vereador que eu digo que é 24 horas porque eu atuo através do celular também, atendendo as pessoas, visito nas casas quando me chamam. Não sou o vereador do assistencialismo, que vai dar sacolão, que vai pagar conta de energia, mas sou o vereador que, se o cidadão me chamar, e muitos me chamam que nem votaram em mim, para entender, Oda, porque eu entendo um pouco de defesa civil, estive 7 anos nessa área, porque eu já resolvi questões da parte de iluminação pública em nosso município, e sou de diversas bandeiras, assim, por isso que eu não defino uma só, então eu dou a cara para bater. Então acho que eu não posso errar nunca comigo mesmo, para ter uma conduta certa e no final as pessoas dizem, pô, valeu a pena ter votado no Oda, assim como acabou meu mandato de vereador, eu tinha daqui a pouco meu nome está à disposição, podia ser candidato a prefeito, mas as pessoas também quiseram que eu fosse candidato a vereador de novo para continuar meu trabalho. Sim. Presidente Odair Ferreira, muito se comentou que foi feito muito em Salete, mas ainda é preciso fazer muito mais em Salete? Há o que fazer em Salete? Porque muito se comentou, mas não precisa mais fazer nada em Salete. Nesse ritmo de pergunta. Precisa, Marcos. Muito se fez, sim, e tenho certeza que a prova foi as avaliações de governo do último mandato da Chica e do Tadeu, mais 90% em todas as áreas, saúde, educação, agricultura, mas vamos fazer um apanhado geral. Agricultura, eu creio que a gente precisa resolver algumas situações de melhoria de atendimento para eles. Não é que eles não estão sendo atendidos, estão sendo atendidos. Mas vão tentar facilitar ou criar formas que eles possam contribuir mais para o município arrecada mais dinheiro e pode ajudar mais ainda o agricultor. Na educação a gente precisa finalizar essas escolas, precisa criar uma nova creche. A prefeita Nadir e o vice-tadeu sabem disso. A gente precisa criar uma creche lá no bairro Schreiber para atender também, está crescendo muito. Então é algo que a gente vai batalhar para ajudar também nessa forma. No setor então do turismo, a gente está alavancando agora a nossa cidade, precisamos criar atrativos que fogem também da parte pública, também buscar a iniciativa privada para ajudar, porque não construir umas estruturas melhores lá no Morro do Santuário, uma santa, enfim, outras coisas, tentar viabilizar recursos para melhorar a Gruta Nossa Senhora de Fátima. As estradas, a gente tem um desafio constante de colocação de pedras, somos referências na região, isso é fato, mas precisamos continuar e custa isso, tem um preço maior. Aprovamos ano passado o aumento do perímetro urbano, ou seja, hoje temos mais ruas para o interior que precisam ser pavimentadas, aliás, seja com a lajota ou asfalto, ou concreto, que a gente tem exemplo de Mirim Doce para usar. Então, são desafios que são vigentes. Na saúde, precisamos ter sede própria. Eu acho que está passando da hora, Marcos, a gente pagar tanto aluguel, né? Nós precisamos ter... A prefeita Chica fez o pedido, a Nadir reforçou uma nova UBS, uma unidade de saúde para o município. Então, que seja construída para a gente fugir de pagar aluguel, porque o aluguel é uma coisa que vai ficando, ainda mais o órgão público, né? Se nós temos poder de comprar um terreno, vamos comprar um terreno e investir. Sim. Hoje a prefeita... E até para melhorar a estrutura, né? Hoje a prefeita mandou um projeto para nós, Marcos, não sei se é de conhecimento seu, da comunidade, mas a gente recebeu na Câmara, da aquisição de um terreno agora lá no Ribeirão Alegre, que é para levar o CTG para lá e fazer também uma área para camping, para os jovens se reunirem lá, também para escutar um som automotivo. E o CTG sai daqui da cidade, num terreno bom, bacana, vai lá para cima, que não é ruim, a estrada é boa, tem acesso pavimentado. A serra metade da serra está com asfalto, inclusive, né? Sim. E ali pode ser, daqui a pouco, a gente fazer, por que não, a Secretaria de Saúde e o posto de saúde 4, né? Hoje, se analisar o posto de saúde 1 e o 4, são lá perto do hospital, 2 em 1. Não funciona. Estão adaptando por isso. E o Serginho pegou esse desafio, uma grata surpresa na administração, está fazendo um grande trabalho já de início. Começou muito bem, mas a gente tem que buscar defender essas esferas aí, principalmente dessas áreas principais do município que precisam melhorar. Claro que o esporte a gente sonha muito que melhore também em outros aspectos, tá bom, mas precisa melhorar. Então tudo precisa melhorar. A continuidade, que era o slogan da majoritária nossa, está continuando o trabalho, mas a gente precisa melhorar. Os calçamentos da área urbana, eu não vou falar nem bairro aí, porque se eu esquecer um bairro, tem um morador que vai, poxa, meu vereador, tu foi lá e esqueceu do meu bairro, mas tem bairro aí, está passando da hora de trocar a lajota e a tubulação. Sim, e até foi bom que você mencionou, até porque tu fez um resumo, mas olha o que tem que fazer ainda, né? É muito, em 4 anos não faço. Sim. É por isso que eu acho que a equipe de prefeitura, se um dia eu fosse prefeito, tem que pensar 10 anos já.
um planejamento de 10 anos. Não quer dizer que eu vou continuar, mas por lei, esse planejamento na Câmara é passar para o prefeito dar continuidade. Começou a reformar um bairro tal, vai indo para outro bairro, para deixar tudo bonito. A cidade está prosperando, as empresas estão bem, mas a gente precisa também evoluir nas questões de infraestrutura do nosso município, na questão social também, de buscar também mais terreno, buscar mais habitação, e não é dar a casa, eu sou contra dar a casa. Tem a pessoa de baixa renda, ok, que vai ter aquelas 9 casas lá, mas as outras casas, vamos imaginar, eu e minha mulher, casal novo, começou a trabalhar, tá junto, nós temos condição de pagar uma parcela de uma casa. Então que a prefeitura busca um terreno, busca um financiamento, faz a casa e está aqui a chave, Oda e Gabi. Vocês vão lá, mas vocês vão pagar por ano. Por quê? Aí vai ter um fundo rotativo de habitação para sempre ter recurso para investir, seja em pavimentação, seja em compra do terreno em casa, porque a cidade vai crescendo. Vai crescendo a empresa, vai crescendo a habitação. E é uma engrenagem. Se não andar junto, uma hora tem uma ruptura, tem uma quebra e é muito ruim. Qual será a tua relação com os secretários? Do primeiro para o segundo mandato, vai mudar algo? Não, tenho respeito total. As decisões eu respeito desde que a Chica colocou o secretariado, a que a Nadir colocou, nenhum passou por mim, nem quando a Chica foi para a sucessão, ela não disse, vou escolher teu secretário que tu acha, Oda, nem a Nadir passou isso para mim, a prefeita, então são decisões deles, se vai acertar ou vai errar, é eles que vão estar julgando, mas eu volto a falar, eu tenho o papel de cobrar do secretário também, não é porque eu sou do governo, mas se eu tenho uma situação, eu levo para o secretário. E se caso o secretário não resolver, eu levo para a prefeita. E se caso a prefeita e o secretário não resolver, aí eu vou tentar buscar de outra forma. Mas eu tenho uma boa relação. Eu me coloquei à disposição de todos os secretários. Quando eu fui eleito presidente, mandei mensagem para todos eles. Estou presidente, me coloco à disposição. A gente tem o auditório da Câmara aberto para vocês, para utilizar para alguma palestra. Vocês são convidados a estarem na Câmara para falar dos seus trabalhos também. E achei muito louvável também essa ideia da prefeitura de trazer eles aqui durante essa semana para eles também trazer as informações dele, a prestação de conta. Eu sou jornalista e entendo que a gente precisa prestar conta. Quem está pagando o meu salário é o povo. Quem está pagando o salário do secretário, da prefeito, vice é o povo. E eles precisam estar sabendo o que a gente está trabalhando, produzindo. E muitas ações semanalmente. São muitas e ninguém para. Então, o próprio vereador, ele tem muita ação. Só que muitas vezes ele não vai no meio de comunicação falar e ele acaba voltando só na casa do cidadão depois de 2 anos, que é campanha para deputado. Então, e daí, mas o que tu fez? Tu não fez nada. E assim a gente tem a oportunidade de vir aqui, Sim. Volta a falar, é muito importante a comunicação, a gente precisa estar presente. E quanto aos secretários, eles têm a liberdade total de falar comigo. Eu tenho uma personalidade de buscar resolver as coisas, trazer de frente. Não tenho, assim, problema nenhum em errar. Se eu errei, e me mostrar que eu errei, eu vou lá, volto atrás, corrijo esse erro e tenho certeza que eles também vão tentar fazer o melhor para a nossa cidade e eu quero também estar contribuindo com eles, né? Uma análise sobre toda a parte de secretários, alguma mudança ainda pode ocorrer? Há uma discussão referente a isso, Odair? Teve esse início de governo, eu digo turbulento, da Nadir e do Tadeu, porque eles tiveram que decidir uma pasta importante, né? A Nelci já vinha sinalizando que não vinha, né? Aí depois foi buscado um outro nome, mas esse nome não se consolidou. E ficou um desafio do Serginho, né? Foi até uma surpresa para nós todos do partido. E muitas pessoas me pediram, mas Oda, o Serginho? Olha, o Serginho, ele mostrou uma figura proativa na campanha, entendedor da área da saúde. Por ser motorista, ele está todo dia conversando com a comunidade, também conversando dentro com a equipe administrativa. E nas primeiras ações já que ele fez lá, já vi que ele tem vontade, tem capacidade técnica para isso. Então, o Serginho é um cara que acho que vai continuar muito bem, vai fazer um grande governo, junto com a prefeita Nadir e o vice Tadeu. Tem secretários que estão vindo de uma continuidade e eu sempre observo que tem um cansaço sobre eles, recai, porque eles fazem muitas coisas, daqui a pouco a população não reconhece, e por uma coisa que não fazem, eles levam uma pedrada. Então, talvez o cansaço de alguns secretários no futuro possa haver mudanças, mas hoje, pelo que a gente tem da prefeita Nadir, é que esse ano não haja, talvez, mudança de secretários ainda, né? Mas a partir, talvez, do ano que vem, por uma oxigenação, até por parte de secretários pedindo aí para trocar, para sair um pouco da linha de frente. Porque quem é secretário
leva muita batida, né? Leva todo o esporro. O telefone do secretário não para, também é que nem do prefeito. É o vereador que manda para o secretário, muitas vezes a própria comunidade que manda, é o prefeito cobrando o secretário. Então é um desafio muito grande e tenho certeza que eles estão dando o melhor deles, mas talvez lá no futuro algum deles saia ou não esteja contente da administração municipal, né? Uma outra pergunta que eu queria te falar, até tu tinhas comentado que foi, né, vítima de fake news, e a gente sabe que quem está nesse mundo aí acaba sendo vítima de fake news. Como lidar com isso? Como é que você está lidando com isso? Olha, eu já fui muito 880. De pegar, responder, ser muito agressivo na rede social, chamar até pro braço se precisar. Mas isso não resolve nada. Eu vou falar de novo no nome dela, a Chica, ela me ensinou muita coisa boa, e uma delas é o silêncio é a melhor resposta, muitas vezes. Sim. Deixa a carroça vazia ficar batendo. Mas ainda existe muita fake news e eu fico com muita dó quando bate de frente com pessoas que não têm a capacidade, muitas vezes, de conseguir se defender. São pessoas que são menos esclarecidas, né? Sim. Na campanha teve de novo, eu trato como covardes, né? Porque se tu tem alguma coisa para falar para a pessoa, fala para ela. Ou então seja o teu perfil, Marcos, falando, pô, não gostei disso contigo e tal. Sim. Ok, ninguém é obrigado a me amar, né? O único cara que veio aqui no mundo que era para todo mundo amar e ainda foi crucificado foi Jesus, né? Então, eu sei que tem pessoas que não gostam do perfil do Oda, que possam até estar dentro da municipalidade ou da comunidade que não gostam de mim pelo meu estilo, mas nem por isso eu tenho que criar fake news dela ou elas criarem de mim. Mas aconteceu na campanha fake news e eu sei que é de um grupo político baixo que faz isso, mas que saiu fora, né? Então, a resposta foi nas urnas. A resposta foi nas urnas. e não ataquei eles em momento algum na campanha. No mandato também, não prejudiquei um vereador. Claro que não deixei eles também pisar, né? Acho que a gente tinha maioria. Então, dá o respeito que eu te dou respeito. Então, botei limites e quando vi que estavam excedendo aí lá dentro da Câmara, e esses fake news que tiveram na campanha atrapalharam bem pouco, assim, né? Mas eu até chamo, quando o fake news vem, eu vou lá para o inbox, que chamo direto lá do fake news, vamos conversar, se aparece ali, vamos lá no barzinho tomar um café, tomar uma cervejinha, conversar, para ver o que é, que daqui a pouco o cara chutou o cachorro de alguém lá no passado e não sabe, né? Mas, como volto a falar, eu não tenho problema em mostrar que errei e voltar e corrigir. Mas agora eu acho uma atitude muito baixa e não faço fake news. Se eu tenho para falar alguma coisa com o secretário, com a prefeita, com o vice, com alguém da comunidade, eu vou falar direto e não vou atingir através das redes sociais, até porque ali não vai resolver nada. Sim. Ali é um ambiente que se criou para quê? Para tu falar de coisas boas, positivas. E o que está errado de forma certa, ok, possa estar falando. Agora, não atacar de forma assim que... teve situações que eu até tive que pedir para minha mãe se segurar, porque mãe é mãe, tu sabe, né, Marcos? Sim, ela sim. queria responder essas pessoas diretamente, criaram que eu estava lá na campanha, lá na comunidade minha, que é Barra Grande, lá na vila ali, onde o Iana tem a empresa, né? Sim, sim. Entregando sacolão em véspera da eleição, Nossa. dinheiro. Cara, foi uma eleição tão boa de fazer, tão baixo custo de material de campanha. Só que as urnas provaram isso, foi muito bom, mas são fake news que, se o cara fosse cabeça fraca, atrapalharia. Sim. Eu ia ficar pensando em brigar na rede social, responder essa gente em vez de pedir voto e fazer vídeo falando do meu trabalho. O que tinha dentro do sacolão? Olha, não sei. As pessoas quando me pedem sacolão, você já consultou a assistente social? Porque nós temos uma assistente social muito boa aqui na cidade. Vai lá que, se você tiver direito, vai ganhar, né? Odair, antes da gente ir para a parte final, o que você espera do governo de Jorginho nesses últimos 2 anos agora, né? Eu volto a falar, eu sou do PL, mas nem por isso eu deixo de puxar na orelha do PL quando precisa. O governador Jorginho trouxe muito recurso para Salete. Nós temos que agradecer muito aí. O asfalto lá para o Rio Luiz, que tinha gente que falava que não ia acontecer e saiu do papel. Eu, inclusive, fui presidente na época lá, quando começou a se tratar isso, junto com a prefeita Chica, assinar o convênio no governo Moisés, aí passou para o Jorginho e continuou, se pagou. O módulo esportivo está sendo feito. Quem não lembra do ginásio, olha como é o nosso ginásio agora, o centro de eventos. São tantas obras, asfalto para um lado, asfalto para o outro, que a gente até possa esquecer aqui que ele fez para a cidade de Salete.
Mas o governador está devendo para nós. Nós fizemos, inclusive, um requerimento já de novo no início dessa gestão aqui de vereador. É a nossa SC, né, Marcos? A nossa rodovia foi feita uma reforma. Eu não fui bater foto o dia que os caras fizeram o início da obra ali. Porque eu vou bater foto e bater palma quando estiver pronto. E bem feito. E não ficou bem feito. Não. Nós temos trechos novos que foram feitos da SC entre Itaió e Salete que está esburacado. Até hoje mandei mensagem para a prefeita Nadir para tapar com asfalto frio porque está feio. A gente vai direto para Itaió, então passa por ali. Sim. Então o governador está devendo para nós uma melhoria significativa na nossa única rodovia pavimentada de acesso ao município. Nós temos até Vitimarsum na divisa, mas não temos até Vitimarsum ligado. Então essa única rodovia que passa toda a nossa produção, a economia das empresas, do agricultor, o comerciante também precisa para vir mercadoria, o aluno precisa para ir para estudar. Então o governador está precisando uma sensibilidade maior para a nossa rodovia, está atendendo em outras áreas, o hospital está recebendo recursos do governo do estado, sim, a gente sabe disso, beleza. Mas a rodovia, o governador precisa analisar com muito carinho. Fiquei muito feliz pelo Casa Catarina. Salete vai receber 12 casas através desse programa, né, habitacional. É pouco de início, é pouco sim, mas daqui a pouco sobra mais de outro município que não vai querer, se torna 24 casas, então Sim. se torna mais ainda, precisa atender nessa área. E a gente vai estar, sim, pedindo voto para ele no próximo mandato, ele vai para a reeleição, mas cobrando mais recursos para a nossa cidade e principalmente a nossa rodovia. Eu queria muito, Marcos, e briguei, já mandei ofício, muito que a nossa rodovia tivesse pelo menos uma ciclovia, porque tem muita gente que pedala, que corre, e por que não? Tem de Itaió a Pouso Redondo a iluminação, né? A gente paga tanto imposto, Sim. nós pagamos... E eles fizeram até num trecho ali de Santo Antônio, olha como ficou bom, Sim, né? fica lindo, fica mais segurança, permite que as pessoas possam aproveitar o período noturno para fazer uma atividade física. E a gente paga tanto imposto, como eu falei. Hoje, para ter uma ideia, Marcos, eu estava olhando o Congresso lá, que é a Câmara e o Senado, por exemplo, vamos falar um pouco em Brasília, ele está custando 40 milhões por dia. 40 milhões por dia. Dos deputados, dos senadores, da estrutura toda que está lá. No ano significa 15 bilhões por ano. Então, imagina também quanto custa uma Assembleia Legislativa, quanto custa um governo de estado por dia, por mês, por ano. Esses dados eu não tenho agora. Vamos destinar uma fatia melhor para os municípios, vamos soltar um pouco mais de grana, seja do estado, da União, para que a gente melhore de fato a vida das pessoas. Porque a vida das pessoas é no município, não é lá em Brasília, não é em Floripa. A gente depende de fato do município. O seu futuro político? Olha, eu confesso que eu nunca esperava ser político e estar político. Primeiro mandato foi muito gratificante, ser o mais votado do nosso município. Segundo mandato, subir nos votos, ser o terceiro mais votado. Claro que a gente tinha deixado o nome também, como eu falei, à disposição do partido para ser candidato a prefeito junto com os demais. Gostei da avaliação que foi feita, minha. Gostei também da passagem minha na segunda campanha pelas casas, das pessoas falando, a gente gostaria de ter visto você lá como prefeito, como candidato. Eu disse, não, mas agora era o respeito ao povo. A Nadir, a Chica não dedocratizou ninguém, não apontou o dedo e disse que vai ser fulano Beltrano. Então, se um futuro o partido quiser e principalmente a comunidade quiser, o Oda vai estar sim à disposição do município. Como eu falei, eu me graduei, pós-graduei em gestão pública nos 4 anos primeiros de vereador. Procurei entender mais. Eu trabalhei 12 anos do poder público, já tinha aí então a teoria e a prática ali, mas procurei fazer uma pós-graduação, uma faculdade para entender mais, né, da área, né? Porque muitos políticos falam, não quero. Você está dizendo que você tem esse interesse. Tenho, meu nome está à disposição. Está sendo sincero, honesto. Sendo sincero, honesto. Estou tentando para o próximo mandato que tenha alguém do meu grupo político para que venha de candidato a vereador, para ocupar aquela cadeira também, com as ideias da pessoa, mas buscando a nossa vertente de trabalho também, que é
trabalhar da forma certa com o projeto, buscar recurso, batalhar de fato pelos municípios e ser voluntariado em muitas ações que a gente precisa fazer. Eu até hoje sou voluntário na minha comunidade Barra Grande, nas festas da comunidade. Fui voluntário de Rotary, fui voluntário no grupo de jovens do Rio Herta. No hospital até hoje faço assessoria de comunicação voluntária. A gente precisa também tirar um pouquinho de nós para ajudar o município. Mas claro, a gente também precisa entender que tem um momento que talvez a gente precisa sair da política. Talvez na próxima eleição a população não me veja como candidato, só de um apoiador de um grupo político. Mas no futuro, quem sabe, meu nome está à disposição. A minha esposa, ela quer residir por aqui por enquanto. Eu também quero, nós vamos ter o nosso filho por aqui. Então, o meu pensamento é ajudar o município de Salete, contribuir. E eu estarei preparado no momento certo, com certeza, para contribuir mais ainda pela nossa cidade. Odair José Ferreira, sua mensagem a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo em minha vida, Foram 4 anos que passaram ligeiro, um grande mandato. Agradecer as 424 pessoas que me deram a oportunidade. Agora, nesse segundo momento, as 471 pessoas. Agradecer também a minha família, meu pai e minha mãe, que são a base de tudo, que me ensinaram muita coisa boa e que eu estou conseguindo colocar em prática porque é através deles. E eu falo para os pais, não deixe que a escola eduque, que a sociedade principalmente eduque. Vocês têm que educar em casa os filhos. É vocês que têm que puxar a orelha, muitas vezes deixar de castigo quando precisar, porque senão a gente não vai ter uma sociedade melhor. Nós precisamos ter filhos melhores para uma sociedade melhor. Então é isso que eu deixo de recado. Também gostaria de deixar um grande abraço para minha mulher, a Gabi, uma pessoa que entrou na minha vida de maneira muito positiva, está somando muito, me edificando. Daqui a um pouco mais de 1 mês e meio, menos de 1 mês e meio, a gente vai ter nosso primeiro filho, o José, chegando. E dizem que é outra descoberta muito bonita para o homem, me traz um projeto novo de vida. Mas vou continuar com certeza, não só cuidando bem da minha família, mas da cidade de Salete, que eu considero a minha família, Fazer o bem sem olhar a quem, Eu entrei na política, eu volto a falar, para fazer o bem para as pessoas. Enquanto eu estiver político, eu vou continuar fazendo bem. Quando eu sair de político, vou somar de alguma forma na comunidade. Até brinquei outro dia com outras pessoas, daqui a pouco, se na próxima não sou vereador, não sou prefeito, não sou vice, vou lá pegar o hospital e, por que não administrar o hospital, também como voluntário, presidente do Hospital de Salete. Fiz a gestão pública, então entendo que eu posso administrar um hospital ou contribuir em outra área do município. A sociedade só vai melhorar quando a gente ter esse pensamento também. Não pensar que a gente só tem que ganhar, tirar do órgão público. A gente também tem que doar. Me doei muitos anos, se tornei vereador, continuo me doando, mas também estou recebendo vereador, não deixa de receber o duodécimo que chama lá, que é o salário da Câmara, e quero estar fazendo um trabalho bonito até o fim, que chegar no último dia, assim, entregar lá o meu mandato e dizer obrigado, Senhor, meu Deus, eu fiz um grande trabalho, eu pude errar no momento que deu para errar e o Senhor me corrigiu e acertei em muitos aspectos, muitas coisas boas. Muito bem. Antes de eu finalizar, agradecer aqui o Odair. O bom é o jornalista que um dia aconteceu de nós fazer uma entrevista e eu peguei umas perguntas que o Odair tinha mandado de outro sim. outro assunto. Fui perguntando, mas ele respondeu todas as perguntas de uma forma diferente, para ver como que é, a comunicação, a importância, porque eu fiz umas perguntas que era de outra região que não tinha nada a ver. Eu vi que estavam as perguntas, eu disse, mas será que é isso aqui? E perguntei. E não era, aqui de Salete, mas o Odair foi lá e respondeu, trouxe para Salete a resposta, Isso que foi importante. Eu acho que nós políticos, não tenho certeza, nós políticos temos que entender um pouco de tudo, Tem que entender um pouco de tudo. Não só de Salete, mas da região, dos municípios vizinhos, do estado, do Brasil. Temos que estar presente. Eu trago esse debate sempre para a Câmara e eu acho que isso é legal e tenho certeza que vai ser mais 4 anos aí que eu gostaria de voltar mais vezes aqui para trazer para a comunidade um pouco do nosso trabalho, das nossas ideias. E todos têm meu número à disposição, minhas redes sociais, para mandar também sugestão, crítica e me chamar, quando for preciso. Teve agora um empresário que me chamou nessa semana, que não votou em mim, votou inclusive no partido contrário à prefeita, e estava reivindicando algumas situações. Eu fui lá visitar, fui lá ouvir a demanda, porque estou eleito, sou vereador do município, e vou lá sem problema algum. Volto a falar, o meu P é de pessoas, não é de partido, não.
Obrigado, Odair. Até breve. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos que estão acompanhando. Muito feliz com tudo que vem acontecendo na nossa cidade. Essa atmosfera boa, esse trabalho bom. Tenho certeza que quem votou vai ter muito orgulho do Oda, da Nadir, de todos os vereadores. E quem não votou vai ter aquela vontade, quem sabe no futuro poder votar novamente na gente, quem sabe num projeto maior. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado. Esse é o presidente da Câmara de Vereadores, Odair José Ferreira, também jornalista, com a gente hoje aqui em mais um podcast e na técnica o Muriel Canã.